Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais uma manhã de consagração, sempre alegres na presença de Deus e desejando que Ele fale conosco essa manhã, como Ele já tem feito ao longo desses meses que nós estamos aqui estudando de forma virtual, mas estudando a palavra de Deus e buscando entendê-la e aplicá-la no nosso dia a dia. Antes, como eu sempre costumo dizer, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e curtir esse vídeo comentando também o que você tem achado de todos os estudos e contribuindo para essa reflexão, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aí, Igreja Metodista do Jardim Oceânico. Nós continuaremos o estudo da carta aos Romanos a partir do versículo 25, que diz o seguinte: Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados, nós estamos aqui diante de uma revelação do fechamento daquele pensamento que ele está falando sobre a oliveira e os ramos. Semana passada falamos sobre o enxerto, né? Como Deus pode colocar de volta os ramos que foram tirados, e ele estava falando ali da nação de Israel, daqueles judeus que haviam recebido a lei, haviam recebido as profecias, mas que agora, no tempo dos primeiros cristãos, eles estavam ainda presos na religiosidade e esperando ainda um outro Messias. Portanto, aqueles judeus estavam presos ainda no regime da lei, enquanto os gentios haviam alcançado misericórdia e já estavam, como ramos dessa árvore, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Jesus Cristo na vida de cada ser humano. E aí, no fim, ele fala assim: irmãos, não quero que eu ignore esse mistério, né? Que veio um endurecimento em parte de Israel para que entrasse a plenitude dos gentios. Ou seja, tudo que aconteceu na história do mundo até este momento foi um plano orquestrado de Deus. E como a gente já falou aqui semanas passadas, esse plano orquestrado de Deus não anula de forma nenhuma a responsabilidade humana em todas as decisões, né? Como Jesus disse, é inevitável que venha um escândalo, mas ai do homem por meio do qual ele vem. E ele estava falando ali naquele sentido sobre Judas, né? Que Judas o haveria de trair, havia de existir um traidor. Só que por mais que o traidor já tivesse sido profetizado, era necessário que alguém o traísse, isso não quer dizer que esse traidor era de alguma forma inocente, porque ele foi de alguma maneira uma marionete na mão de Deus, de forma nenhuma. Ele só aflorou em seu coração os desejos que ele já tinha, né? A ganância que ele já tinha pelo dinheiro, ou a forma que ele queria se aproximar dos fariseus, enfim, né? Não sabemos as intenções do coração de Judas.
Mas o fato é que, como nós já falamos, esse plano de Deus não anula a responsabilidade humana. E é isso que nós cristãos precisamos entender, que ele é um Deus soberano e que ele tem o plano dele. E o apóstolo Paulo, no final aqui, ele vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer quão inescrutáveis são os caminhos de Deus, a profundidade de riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, né? Ou seja, ele está dizendo, não tem como eu soldar, conhecer a mente do Senhor. Esse conhecer, né, como nós costumamos ver a palavra conhecer na Bíblia, conhecer às vezes se dá até no contexto das relações íntimas de casal, né? Que fulano conheceu a ciclana, sua mulher, ou seja, conhecer remete à intimidade. Ele diz quem conheceu a mente do Senhor, ou seja, quem pode ter intimidade dentro da mente de Deus, entender como é que ele faz as coisas, não conseguiremos entender. E hoje existem muitas correntes teológicas, muitos teólogos, muitos filósofos, muitas pessoas que, por não conseguirem entender a mente de Deus, eles querem mudar a palavra, mudar a Bíblia, trazer outro entendimento que se adeque à sua realidade. Isso é um perigo muito grande, porque por mais que a gente venha adequar a Bíblia, só vai acontecer duas coisas. Nós vamos distorcer a mensagem, nós vamos pregar um evangelho que Jesus não nos mandou pregar, nós vamos tentar dar explicações para nós não para coisas que nós não temos explicação, nós não temos resposta para tudo. E segundo, nós vamos acabar desviando as pessoas e fazendo com que elas não confiem mais em Deus, que é um ato de fé. Esse ato de fé não vai mais existir, porque a fé vai passar a ser algo pragmático, cético, racionalista, e tão pura e simplesmente, e que não vai levar ninguém a um entendimento genuíno de quem é Deus, e que a sua revelação, a história, a forma como ele trabalha até o momento, muitas das vezes não vai ser compreendida por nós, né? Nós já temos falado também sobre isso. E aí ele diz, Deus usou a desobediência do povo judeu para converter os gentios. Assim como também haverá um tempo, ele diz aqui, que Deus usará a desobediência dos gentios para trazer os judeus. Porque ele diz assim, todo Israel será salvo, versículo 26. Todo Israel será salvo. Ele está falando que todo cidadão da nação de Israel será salvo? Não. Ele está falando da verdadeira Israel. Como ele disse para o profeta, eu separei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Ou seja, existem pessoas no meio da massa que são fiéis. Existem pessoas no meio do povo que são fiéis. E estes Deus separou para serem salvos. Que corrobora inclusive com o que Jesus disse. Ele disse, olha, quando os fariseus falaram para ele, nós somos filhos de Abraão, e Jesus disse, eu posso pegar essas pedras e fazer delas filhos de Abraão também. Ou seja, a questão não é a linhagem sanguínea, a questão é a fidelidade a Deus. E esse Israel que ele está citando é evidente que não é a nação toda, mas ele diz, Israel será salvo, ou seja, aqueles que têm aliança com Deus, aqueles que são dele, serão salvos, sairão da cegueira, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que era fariseu, perseguia os cristãos, mas era do Senhor. Portanto, aconteceu um evento onde ele ficou cego, foi curado pelo sacerdote e começou a pregar a palavra. Ou seja, assim como aconteceu com Paulo, e ele mesmo está descrevendo isso, vai acontecer também com os judeus que naquela época, naquele momento em que foi escrito, estavam cegos, mas que Deus haveria de os fazer enxergar. Então é muito importante nós vermos isso, entendermos isso. E ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, versículo 33, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Amém. Ou seja, amados, amado do Senhor, amada, você que está assistindo esse vídeo essa manhã, se você é crente em Jesus, se você crê nas promessas de Deus e nessa palavra, na palavra de Deus, você é um cristão, você precisa entender que existem coisas que estão além do seu entendimento. Existem coisas que são foro exclusivo da mente de Deus, do plano de Deus. Aí alguns podem dizer assim, pô, pastor, mas e as desgraças e os eventos? Todos foram ditos. Jesus previu todos eles. Disse que eles iriam acontecer. São sinais dos tempos. E, amados, eu creio, se eu não me engano, foi o Ravenhill que disse isso, que as aflições dessa vida, elas só existem para nos lembrar que o nosso lugar não é aqui. Existem muitos cristãos que ainda estão muito apegados às coisas daqui. E às vezes algumas coisas acontecem e Deus, pela sua infinita sabedoria, misericórdia e bondade, Ele faz com que algumas adversidades venham sobre nós para que nós venhamos a nos lembrar que o nosso lugar não é aqui na terra. Que aqui é um lugar onde jaz o maligno. Jaz no maligno. Aqui é um lugar que está morto no maligno. Aqui é um lugar que vai ser o berço para o reinado do anticristo. Isso é inevitável. E qual é o nosso lugar? É a Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse. A cidade santa, a qual Jesus diz que Ele está indo e preparando morada para nós. O nosso lugar, amados, não é aqui. E como é que nós conseguimos lidar com as adversidades? Como é que nós conseguimos lidar com as perdas? Como é que nós conseguimos lidar com tantas aflições, enfermidades, como nós estamos vivendo nesse tempo? Lembrando que nós não somos daqui. Que ainda, como o apóstolo disse, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior vai se renovando dia a dia. Ainda que fiquemos doentes, ainda que percamos pessoas queridas, ainda que nós estejamos em momentos difíceis da nossa vida, nós devemos lembrar que a promessa de Deus não falhou, não foi revogada. Ele continua fiel e Ele continua prometendo e cumprindo toda a palavra dele desde o início. E Ele também cumprirá a promessa da sua volta, onde Ele irá buscar você e eu, igreja dele, para habitar eternamente na glória do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa reflexão, que você tenha um excelente dia e que o Senhor possa te trazer sempre a memória, a esperança das coisas eternas. Que Deus te abençoe, graça e paz.